Boa tarde, Não tem ninguém. Sabe quando vê quando tem alguém? estamos ao vivo, o pessoal vai chegando. Hoje uma live em homenagem ao homem, live do Novembro Azul. Doutor Eduardo Mastalir, urologista, especialista em saúde do homem. E é sempre muito bom estarmos trocando ideias, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dagoberto. Boa tarde, Boa, pessoal. boa tarde. Vamos para mais E uma, então. vamos, mais um ano aí, né? Nós Isso. conversando e interagindo aí com o objetivo de levar saúde e bem-estar para o homem. Isso aí. Especialmente aí para o homem 40 a mais, né, doutor? Exatamente. Exatamente. Eu, como homem 40 a mais, tô aqui, ó, já tomando meu chimarrãozinho. Adivinha o Ótimo. que que tem? Adivinha o que que tem na água? Essa água tá batizada. Tá batizada? Tá, Qual é o chá tá que tá em batizada. infusão aí? Gengibre. Opa! Gengibre. Ótimo tônico. Pedaços de gengibre. Ótimo. Né? Eu não deu tempo de fazer meu chimarrão, mas estou na água aqui, Olha aí, ó. que sempre me acompanha, que é um dos bons Olha. hábitos, né? Que Ah, nós devemos ter exatamente. no nosso dia a dia. Exatamente, meu amigo. Isso aí. Perfeito. E como eu estava falando na abertura ali, né, doutor? Nós homens, especialmente já 40 a mais, né? Dentre a saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Quais cuidados o homem, né, como no dia a dia, assim, para ter mais qualidade de vida? Né? Se elencasse alguns tópicos, assim, quais que o doutor recomenda, né, para ter mais cuidados no nosso dia a dia? É, vamos lá. Novembro, primeira coisa, assim, Novembro Azul a gente deve ir um pouco além da apenas de falar da próstata, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente esclarecer melhor aí o nosso público-alvo e esclarecer algumas coisas que são importantes aí para a saúde, né? Qualidade de vida e tal. Eu acho que, de uma maneira geral, claro, fazer exames preventivos para detecção precoce, como por exemplo a questão da próstata, que nós vamos ter que falar, nós vamos acabar falando isso aqui, mas de uma maneira geral, o homem ele tem que estar, o homem moderno, né? Ele tem que estar aí aberto à mudança de estilo de vida e entender que algumas coisas já estão bem definidas para que a gente possa qualificar a nossa saúde. Porque hoje em dia as alternativas que nós temos aí para agregar saúde, elas são infinitas, né? Elas são infinitas. E tu sabe, Dagoberto, eu estava vendo esse final de semana, lendo sobre longevidade e qual seria o papel da genética na longevidade, né? E aí eu peguei uma autora para ler, Linda Partridge. Ela trabalha, eu acho que ela é inglesa, mas ela trabalha num laboratório alemão e também num laboratório de pesquisa, né, no Max Planck Institute, não é pouca coisa, e também no Departamento de Genética de Londres. Então ela nos diz assim, ela traz várias evidências de que a saúde, né, a questão da longevidade, né, apenas 25% está relacionada à nossa carga genética. Só 25%. Ou seja, 75%, 3/4 da longevidade que a gente vai ter ou não, depende de nós mesmos, das nossas atitudes, das nossas posturas, do que a gente busca fazer para a nossa qualidade de vida com longevidade. Isso é impressionante, né? Não, 75% da longevidade está relacionado à questão de hábitos de vida. muito significativo, impressionante mesmo. E vem Uhum. bem de encontro à questão, né, que a gente tanto fala, né, da epigenética.
que não devemos só olhar a genética por si só, mas sim tudo no nosso dia a dia, que são nossos hábitos, nossa rotina, os cuidados que a gente tem com o nosso organismo, que Exatamente. vai potencializar, né, alguma coisa, algum gene que está favorável, potencializando esse gene favorável para que a gente não desenvolva uma doença, como também retardar aquele possível gene que possa desencadear uma doença, né, no médio e no longo prazo. Então, ele vai manter um equilíbrio dinâmico do ser como um todo, né? Por isso é a diferença da genética para a epigenética, não é, doutor? Exatamente. O Carpinejar, né? O Carpinejar tem uma história pessoal muito interessante, né? Ele fez uma coluna nesse final de semana na Zero Hora e disse assim, expôs a história dele, né? Que aos 6 anos de idade ele teria sido diagnosticado com retardo mental e teria sido orientado pela escola a ir embora para casa, que ele não teria como aprender. Forte, né? Imagina. Fabrício Carpinejar, hein? Mais de 53 livros publicados. Aos 6 anos ele teve isso. E aí ele conta que a mãe dele tirou férias lá por 2 meses e nesses 2 meses ficou com ele em casa e explicou, ensinou e o guri voltou para a escola alfabetizado. E aí ele bota assim, diagnóstico não é destino, genética não é destino. Não é? O que Pode nós ser fazemos, mudado. pode, claro, o que nós fazemos com a nossa genética, aí sim vai determinar o nosso destino. E aí tu perguntava antes o que nós podemos fazer para melhorar a saúde do homem 40 a mais. E tu sabe que assim, às vezes eu fico pensando, quando fazem uma pergunta dessa assim para mim, eu fico constrangido, porque eu vou falar uma série de obviedades. Por quê? As coisas mais importantes que tem para a gente ter saúde, todo mundo sabe, mas ninguém faz. Parece que tem gente que tem uma resistência a isso aí. Porque, por exemplo, o que adianta nós falarmos em suplementar com ômega 3, com enzima Q10, um indivíduo que fuma? O que adianta? Ele tem que parar de fumar antes. O indivíduo que ingere bebida alcoólica, ele não se acha alcoólatra. E ninguém se acha. E acho que o termo alcoólatra nem precisa ser posto, mas o indivíduo que toma bebida alcoólica 3, 4 vezes por semana. Que saúde que é essa? O indivíduo que é obeso, o indivíduo que dorme mal, o indivíduo que não trata a pressão, não trata a diabetes, não faz exercício. E, aliás, hipertensão e diabetes, se ele fizer tudo isso que a gente falou antes, ou seja, não fumar, não beber, manter o peso, fazer atividade física, a chance de ter hipertensão e diabetes já diminui absurdamente. Pegando esse gancho, né, doutor, da história genética, se eu ficasse só atrelado à minha genética, eu hoje seria um obeso. É mesmo? Sim, isso compartilhando agora aqui com Olha o doutor, só, né? momentos de abertura. Isso, porque eu mudei, né, muito meus hábitos de vida, junto com a suplementação, atividade física, bons hábitos. Porque hoje eu me nutro, né? Eu não só me alimento, né? Eu me nutro da forma correta. Só para ter uma ideia, eu tenho 4 primos que já fizeram bariátrica. Barbaridade. Exatamente. 4 primos. Pelo lado da minha mãe, né? Uma certa... um perfil mais de obesidade, vamos dizer assim. Só que eu não fiquei contente com isso, né? Eu fiz a minha parte e mudei toda a minha sistemática do dia a dia, né? Já os meus primos não, ficaram debruçados na genética e pensando, não, essa é a genética, faz parte, né? Vou passar por isso. E eu disse, não, eu não vou me submeter a isso. Né? Mas eu tinha, assim, no passado, aí uns 20 quilinhos a mais. Tu sabe, tu me encorajou e eu vou me abrir aqui também, Dagoberto. Estamos num momento aqui de catarse, praticamente. Não, olha só, pois eu também. Eu com 14 anos, eu cheguei no máximo do meu IMC. Eu era obeso, 30, IMC 30. Eu tinha 1,56 m, 66 quilos.
tu imagina, para um É, adolescente, né, de baixa estatura, era praticamente um liquinho, um botijão de gás. percentual de gordura lá em cima também. Lá em cima, lá em cima. E aí eu decidi isso aí também. Não, não quero, não posso ficar assim. E de lá para cá eu mudei, claro, tive altos e baixos aí, né? Evidentemente, períodos de mais e menos estresse, recaídas, mas nunca mais voltei a ser obeso. E Sim. hoje, com 48 anos, eu acho que eu tenho uma saúde muito melhor do que o que eu tinha com 30, né? Hoje É. eu tô Com, numa com, carga de, acho que tu também, né? Uma carga de atividade física, de alimentação saudável, aí de suplementação, né? E a gente tem que preparar a base, né, Dagoberto? A gente tem que é. preparar a base. Eu acho Tem que que limpar o terreno primeiro, né? tem que limpar o terreno. Não Limpa o adianta botar terreno o para telhado, poder. não adianta botar o telhado se a base da casa é ruim, né? E acho que a base de uma vida saudável, ela sempre começa pela nutrição. É a base de tudo. Eu sempre comento até com a minha filha, né? Ela também já está mudando os hábitos dela, né? E a gente sempre pensa assim, ó, o que tu vai comer? Tu tá pensando somente em te alimentar ou te nutrir? O que que isso vai trazer de benefício para o teu organismo? Tu pode escolher, porque aí Uhum. vai dar reflexo no teu dia a dia, vai dar reflexo na tua saúde. Então, isso é mudança de consciência primeiro de tudo, É. de a gente ter aquela consciência do que está comendo, né? Do que está suplementando, porque aí em cima disso os resultados vêm. E se tem associação ainda de uma atividade física, né? Se tem uma associação de uma boa suplementação bem orientada, personalizada, o resultado Uhum. acontece ao natural. É. Exato, não, não resta dúvida, não resta dúvida. Essa autora, que ela fala que 75% da longevidade é baseada em estilo de vida, né? Ela coloca a nutrição como o principal fator relacionado, né, à longevidade. E dentro da nutrição, uma coisa interessante que ela traz é a questão do jejum, né? Uhum. Claro que quem está nos ouvindo aí, então a gente tem que tomar muito cuidado em orientar técnicas de jejum intermitente, né? Mas parece que a técnica de jejum intermitente é uma técnica que traz grandes resultados, né? Associada a uma dieta equilibrada, variada, né? Mas o que é uma dieta equilibrada, né? Uma dieta que não tem ultraprocessados, que não tem exagero de carboidratos, né? Não tem os carboidratos simples, tipo açúcar, né? Bolo, massas, né? Doces, né? Em demasia, né? Que tem frutas, verduras, fibras, proteína. Isso é uma dieta mais equilibrada, né? E se a gente intercala ali com técnicas de jejum intermitente, os resultados são muito bons. Tu costuma fazer jejum, Roberto? Sim, eu me desafio. Eu procuro, na medida do possível, fazer 2 jejuns na semana. Uhum. Eu procuro fazer um de 18 horas, e um de 24, Aham. com um É, propósito mesmo de qualidade de vida, né? As pessoas às sim. vezes associam, né, jejum e emagrecimento. Não, Emagrecimento é uma delas, mas não é o principal foco. O principal foco, sim, mesmo é fazer uma varredura, uma limpeza no organismo, né? Para que ele, por si só, se condicione a viver naquela situação e ele obtenha energia através do que já tem acumulado, né? é isso aí. É, Através e dos corpos cetônicos, né? Das gorduras, da exatamente. queima das gorduras e aí essa respiração mais associada aos corpos cetônicos, né? Que é o que o jejum tem o objetivo de gerar corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos é que vão fazer uma renovação mitocondrial, né? E E isso faz a. acaba por desencadear o aumento do fator neurotrófico cerebral, né? Brain Neurotrophic Factor, que por si acaba melhorando a saúde cerebral. Então, previne vários estudos mostrando que o jejum intermitente ele consegue, além de reduzir peso, mas ele tem uma atividade anti-inflamatória, antioxidante,
né, melhora da cognição, prevenção de doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, né? Então, não resta dúvida. Só que para fazer o jejum, o indivíduo tem que estar numa etapa da vida já mais consciente. Não adianta o cara que está vindo ali comendo ultraprocessados, fumando e tal, eu já queria começar a fazer jejum hoje. Não vai conseguir, não vai funcionar, né? Ele tem que estar numa etapa aí de já mais avançada da vida. E aí é que eu acho que a gente falar em suplementos é que acaba tendo os benefícios que de fato vão ter, né? Uma vez que a gente fala que a nutrição está adequada, o peso está adequado, a atividade física está adequada, bom, aí tu começa a falar em suplementos que sejam interessantes para esse indivíduo, né? Para fazer uma atividade física com uma melhor recuperação, né? O uso da creatina, né? O que tu me diz aí, Dagoberto, desses suplementos assim para melhora da saúde muscular e recuperação muscular? É fundamental, né? A questão muscular para o homem, a partir dos 40, para o homem e para a mulher também, né? É fundamental porque acaba se perdendo muita massa muscular, independente da dieta, né? Sempre optar por uma dieta mais proteica, mas por melhor que se coma, né? Não, o organismo acaba não assimilando toda aquela carga de proteína, né? Por isso que se faz, sim, necessário a utilização da creatina. Hoje em dia já tem as proteínas, né, da lentilha. Então tem vários recursos. Hoje em dia também tem proteínas que foi desenvolvidas pela inteligência artificial, que também já assimila, tu pega aqueles aminoácidos mais importantes que o organismo vai acabar assimilando melhor com esse objetivo de ganho de massa. E isso não quer dizer que só quem faça atividade física. Todo e qualquer homem acima dos 40 deve sim suplementar. Com uma orientação, claro, é importante, né? Porque tem algumas proteínas também que acabam sendo mais inflamatórias, outras menos. Então, como escolher essas proteínas? Que não tenha carboidrato associado, porque tem algumas proteínas que também têm carboidrato associado. E sempre cuidando a questão do açúcar, como o doutor falou, né? Porque se tem açúcar ali que dá pico glicêmico de insulina, né? Pela alta da glicemia, isso começa assim, que nem eu digo, né? Da pancada no pâncreas, né? Então já bagunça todo o sistema metabólico e o aproveitamento dessas proteínas não vai ser tão adequado quanto se ela tivesse isolada. Por isso que eu gosto muito do uso isolado da proteína, né? E não associado, né, com algum carboidrato que possa estar dando pico de insulina. Ou se for algum carboidrato que que consiga se modular um pouco essa carga de liberação da insulina. É um carboidrato mais complexo, né? Que não Exato, tem tanto. que consegue modular melhor. O problema da insulina, né? A gente sabe que a insulina ela também tem um papel anabolizante, anabólico, né? No momento da medida que faz entrar a glicose para dentro do músculo, né? Tipo, a atividade muscular também melhora. Mas o problema é que a insulina, eu acho que os outros efeitos dela são muito deletérios, né? Então, a insulina, de uma maneira geral, o seu pico, ela faz uma coisa que é extremamente prejudicial para o organismo. Ela impede que a gordura saia, né, de dentro do adipócito, e aquilo que está sobrando, que a gente não gasta, ela bota para dentro, ela faz com que entre para dentro da célula mais tecido gorduroso, mais gordura para dentro da célula. Então, o acúmulo de gordura vai aumentando. Por isso que, na verdade, se a gente for parar para pensar, o problema não é o pico da insulina. O problema é o pico da insulina associado com carboidrato e tu não gastar esse carboidrato. Uhum. Porque daí ele vai ficar acumulado sob a forma de gordura. É impressionante. É impressionante. Tirei uns diazinhos de férias, uma semana com a Fábio, e eu não tomo café da manhã em casa. Tá? Não tem esse costume. Eu tomo chimarrão ou não, nada. Então, eu vou comer se é um dia que eu não estou de jejum, eu vou comer alguma coisa de tarde, assim. E se é um dia que eu estou trabalhando, às vezes eu já nem como.
Bom, de férias é diferente, né? Tu tá no hotel, cafezão, tudo ali, fácil, né? E por mais que o cara se controle, por mais que eu me controle, acabo consumindo coisas que eu não preciso. Resultado, voltei de uma semaninha de férias com 2 quilos a mais, e como eu sou gordo na origem, eu tenho as células todas ali esperando para se Uhum. encher de gordura. E o pneuzinho é o primeiro que mostra, ele assim, é batata. A densidade, eu boto aqui a mão no pneuzinho, aperta assim, já sinto que está mais denso, sabe? Tá mais. Uhum. Até o buraco do cinto não muda, mas eu sinto que, opa, tá acumulando aqui. Por quê? Por Uhum. causa disso. Consumi uma carga glicêmica que eu acabei por não gastar e acumula. Aí a insulina aumenta, não, ela até botou inicialmente o açúcar para dentro do músculo, mas não gastou, sobrou glicose, transforma em tecido em gordura, e a insulina bota essa gordura para dentro do tecido adiposo. E, resumidamente, Entendi. sim, muito simplificadamente é isso que acontece. Quando eu voltei da viagem, reiniciei meu jejum intermitente, em 15 dias, pum, meu basal de novo. Para te ver como o nosso organismo é inteligente, né, doutor? É impressionante. Ele se organiza como para te dar defesa, para te dar substrato Uhum, energético. Tu está exatamente. recebendo, ele vai acumular, porque né, ainda mais o teu organismo que estava acostumado a já fazer jejum, estava organizado, né? Aí ele Tu pensa, ó, sabe, eu digo assim, ele pensa assim, ó, eu vou armazenar o que eu puder aqui, porque eu não sei quanto tempo ele vai me deixar agora em jejum, né, para exatamente. conseguir. Aí ele é inteligente, ele vai assimilar, ele vai reter. E a obesidade, ela é fruto da evolução do ser humano. A obesidade é fruto da evolução. Por quê? Há 200, 300, 400 anos atrás, mais talvez ainda, não tinha geladeira, não tinha alimento supermercado para a gente ir lá e pegar. Não tinha abundância de alimento que a gente tem hoje. Então, o que aconteceu? Sobreviveram os mais fortes. Quem eram os mais fortes? Aquele que acumulava energia para gastar em tempos de falta de alimento. Então, esses que sabiam acumular bastante são os que sobreviveram. E foi fazer isso aqui com a gente. Nós somos a espécie evoluída. Tem que ver por esse lado. Isso é um aspecto interessante, né? Nós, obesos, que estamos magros, eu me considero um obeso magro. Eu sou fruto da evolução. Exatamente isso. Só que hoje eu estou em descompasso com a realidade. Porque comida é o que não falta. A opção, a oferta de alimento não falta. E aí, então, eu tenho que me adequar a essa nova realidade. Interessante, né? É, não, é muito interessante. Né? A questão do, falando né, antigamente, né, a humanidade. O homem comia quando tinha caça à disposição. Né? Tu ia Ah, caça, se um dia tu não caçasse, né? E o organismo ele funcionava tão bem quanto. Né? uhum. Hoje em dia está tudo na mão. Exatamente. Exatamente. Tá tudo na mão, tá tudo à disposição. Então, tu começa a comer, aquilo vai armazenando. Por isso que a história do jejum, né? Ela é interessante, porque a gente se condiciona como se estivesse vivendo lá no passado, Uhum. né? Exatamente. São as nossas origens. Né? Que são as nossas origens. É. E aí Então isso vai funciona. ter impacto direto, alimentação, nutrição e o sono. O sono é muito importante, a gente tem que falar do sono também. Vai ter impacto direto na produção de hormônio masculino, testosterona. Uhum. E Porque em comparação, entrando o cortisol na jogada também, né? entrando o Porque, cortisol na porque, jogada também. porque se a melatonina bagunça, o cortisol ele vai subir para tentar compensar. E aquele eixo cortisol-melatonina bagunça. E aí o cortisol alto, como se estivesse em estado constante de estresse. Isso, Aí exato. o organismo também ele se condiciona a armazenar, porque ele está estressado, Exatamente. né? Ele está E aí fadigado, entre aspas, né? bagunça totalmente o ciclo circadiano do indivíduo. Aí Uhum, aquele indivíduo que às vezes está se arrastando durante o dia, chega de noite, está trabalhando, e aí começa a alternar o ciclo sono-vigília, e não adianta. Tanto testosterona quanto cortisol são hormônios produzidos de noite, durante o sono.
Então, a gente precisa ter um sono adequado, uma produção adequada hormonal. Então, dieta, atividade física e sono são fundamentais para a produção de testosterona. Porque senão o que acontece? A testosterona cai e o indivíduo, uma alimentação completamente inadequada, não pratica atividade física e sono bagunçado, ele vai achar que repor testosterona resolve tudo. Mas não é. A gente tem que arrumar a casa, e aí sim, quando a gente fala em homem 40 a mais, que começa a reduzir os níveis de testosterona e já organizou, pelo menos em parte, essa questão da nutrição e da atividade física e do sono, aí a gente pode falar em reposição hormonal, que é um tópico interessante para o homem 40 a mais. A reposição hormonal no homem 40 a mais, ela é fundamental quando bem indicada e na perspectiva de manter níveis fisiológicos, né? Não estamos falando em aumento hormonal, né? Aumento da carga hormonal para fins de hipertrofia muscular, tal. Não é isso. Mas a reposição hormonal no homem que tem seus níveis já diminuídos, ela é fundamental para qualidade de vida, melhora da atividade sexual, manutenção da massa muscular, evitar a osteoporose, evitar doenças neurodegenerativas, né? Melhora da saúde cardiovascular. É fundamental os níveis adequados de testosterona nos homens acima de 40 anos. Doutor, além da hormonal que você faz lá na clínica, que outros nutrientes, que outros nutracêuticos, né, tu orienta e é recomendado para se ter uma boa suplementação? Eu gosto muito de trabalhar assim com... Primeiro, a gente tem que trabalhar na individualidade, né? Personificar a reposição, a suplementação e tudo. Mas faz parte de grandes prescrições e grandes recomendações, nossa, o uso de ômega 3, o uso de coenzima Q10, o uso de curcumina, uso de resveratrol, N suplementos e nutracêuticos, né, que nos trazem assim, uma atividade complementar, anti-inflamatória, antioxidante, né, antiglicação. Gosto muito de prescrever eventualmente berberina para o paciente com níveis um pouco mais elevados de glicose, ajuda, né, de controle glicêmico. Minerais, né, magnésio, zinco, vitaminas todas, mas sempre trabalhando na questão de vamos ver como é que estão os níveis e vamos trabalhar com uma meta para a gente ter uma meta. Não sair fazendo indiscriminadamente tudo para todo mundo, né? É conforme. E outra coisa também que eu costumo trabalhar são as alternâncias. Assim como a gente tem que ter uma variedade no cardápio, procurar comer diversos tipos de vegetais, por exemplo, a gente deve trabalhar também na suplementação com alternância. Até porque senão acaba saindo um custo muito elevado. Se quer botar tudo para o paciente, acaba também sendo um custo elevado e o paciente fica, né, acaba limitando isso. Então a gente vai alternando, conforme a realidade do paciente. Ótimo. Eu vi que nos nutrientes que você falou antes ali, é tudo muito relacionado com o poder antioxidante, para reduzir os radicais livres que o nosso organismo, com o tempo, no dia a dia, por estresse ou por N motivos, acabam se acumulando esses radicais livres no nosso organismo. Então, esses antioxidantes vão lá neutralizar. E com isso melhora muito a performance bioquímica do organismo. Então, a resposta no dia a dia, tanto na questão hormonal, na questão da disposição, isso tudo vai ficar bem mais interessante nessa resposta do paciente. Exatamente. E o que tu me diz, Dagoberto, de testosterona em gel? O gel transdérmico? É. Ótimo, dá ótimos resultados. Está no processo de transição, né? Está começando a já ter um declínio, aí já é interessante começar a usar, né? Para fazer uma manutenção e ir subindo gradativamente. É um sistema de tratamento não invasivo, que o resultado no médio prazo,
lida muito bem, né? Por toda essa tecnologia transdérmica, porque ela já facilita muito, né, a absorção na pele e mais facilmente chega na corrente sanguínea. Sim, E a vantagem também, né, doutora, que não vai dar o pico, né? Por exemplo, se faz muitas vezes um injetável, dá um pico daquela tela e tu não consegue manter depois. O transdérmico vai, tipo, liberando cada dia um pouquinho, vai liberando, vai liberando. E com isso vai fazendo uma manutenção mais progressiva dessas taxas hormonais. Sim. Não resta dúvida. O gel de testosterona, para alguns pacientes, ele é muito bem, vai muito bem, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que nós estamos falando aqui. Certo. E o óleo de semente de abóbora? Vamos falar um pouquinho da próstata. Ah, ótimo. O óleo de semente de abóbora também é outra substância natural, que ela é rica em polifenóis, que são substâncias antioxidantes, que dando mais performance para a próstata, né? Como no organismo todo também, né? Não quer dizer que vai atuar só na próstata, né? Então, ela tem esses marcadores dentro da composição do óleo de semente de abóbora que melhorem muito essa performance celular ali, como antirradicais livres. Porque o problema da próstata, né, doutor? Quando começa a ter aquela hipertrofia, o que acontece ali fisicamente? É o cúmulo de alguma coisa, né? Pode me dizer o que acontece fisiologicamente falando ali, né? São radicais livres, são substâncias que vão se acumulando e vai tendo aquele crescimento desordenado, não é? É mais ou menos por aí? É por aí. Na verdade, o que acontece? Nós temos 3 grandes entidades na próstata, tá? A inflamação, que ela pode ser infecciosa ou não, então são as prostatites, né? Depois nós temos a hiperplasia prostática benigna, que é uma proliferação de células prostáticas, mas de uma maneira ordenada, sem capacidade de metástase, né? É um tumor benigno da próstata, tá? Que é o aumento da próstata, muitas vezes associado à idade. E na ponta do iceberg nós temos o câncer de próstata, que daí é uma alteração ao nível molecular, né, do código genético, que faz com que a célula ali, então, ela perca a capacidade de ter um controle e ela, então, começa a se multiplicar de uma maneira desordenada e aí perde algumas barreiras ali e elas começam, então, a invadir tecidos vizinhos e aí isso, então, é o câncer de próstata. Mas, de qualquer forma, seja a prostatite, seja a hiperplasia ou seja o câncer, nós temos ali alguns elementos presentes, que é um quadro inflamatório, né? Um quadro oxidativo, né? E um quadro de submetilação. Né? Metilação é a capacidade de regeneração do DNA. Né? E que várias questões podem estar por trás disso. A própria alimentação, a própria inflamação, a própria oxidação, né? E até mesmo, por exemplo, a glicação associada ali ao pico de insulina, diabetes, etc., também pode estar relacionada. Junto com a genética, leva a esse caldo aí que faz essas alterações. Então, uma coisa vai potencializando a outra, né? Vai puxando somando. A outra. Vai puxando a outra. Então, eu sempre digo, nunca é um fator só, né, doutor? Nunca. Sempre tem muitos fatores que vão acumulando e aí vai dar alguma resposta. Exatamente. A gente falava antes que a genética, né? Se o indivíduo tem uma genética, tio, pai, irmão que teve um câncer de próstata, ele larga na frente do risco. Sim, esse risco para ele é aumentado. Mas se ele tem um estilo de vida, uma alimentação, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, né, que potencializa no organismo como um todo o processo inflamatório, oxidativo, de glicação e de submetilação, as alterações ali na próstata
elas vão ser potencializadas. E aí o indivíduo corre esse risco de vir até a ter o câncer de próstata. E aí o óleo de semente de abóbora é uma coisa interessante, né? Eu fiz uma baita revisão sobre isso aí. E evidentemente que o óleo de semente de abóbora, dentro de um contexto isolado, ele não apresenta resultados. Mas dentro de um contexto suplementar, né, de suplementação, ele traz resultados. Inclusive, um estudo que eu vi, comparando medicação tradicional para hiperplasia de próstata e o óleo de semente de abóbora, teve resultado clínico tão bom quanto. Né? Exatamente. E aí nós temos uma questão que muitas vezes colegas assim com um posicionamento mais tradicional acabam dizendo que não, óleo de semente de abóbora não funciona. Não, mas é que não funciona em casos Isolado. assim, já postos e apenas o óleo de semente de abóbora vai ficar difícil mesmo. Mas ele, como um suplemento, funciona muito bem mesmo. É uma boa alternativa. E associado com todos esses outros antioxidantes, tinha falado anteriormente ali, né? O resveratrol, que é retirado da uva, Uhum. todos esses polifenóis, até os polifenóis da oliva. Tem uma infinidade de substâncias que realmente eles neutralizam esses antioxidantes que se depositam, né, no nosso organismo Uhum. e, em particular, hoje a questão do tema aqui na próstata, né? Um outro suplemento que eu gosto, um outro ativo que eu gosto é da epigalato-catequina galato, né? Presente no chá verde. Né? Ótimo. Rico em Acho muito polifenóis bom. também. Muito bom, antioxidante, né? Excelente opção, né? Aumenta a saciedade, inclusive. Resultados muito bons também. Havia falado antes da coenzima Q10, né? Uhum. Ela atua até como um certo buster mitocondrial, Sim. né? Porque Uhum. como ela vai modulando esse perfil de insulina, essa liberação, também o organismo ele não sente tanto, né? Quando entra a glicose ali, então tu já dá uma modulada. O organismo ele vai Uhum. entendendo que aquilo ali é tipo um modulador. Então a resposta vai ser muito mais efetiva. Por isso Com que é certeza. importante todo esse sinergismo, essa associação perfeita entre os insumos, esses fitoterápicos ou até mesmo nutracêuticos, para que tudo funcione, né? Cada um na sua devida rota metabólica e surta o melhor efeito lá no final. Exatamente. Tô tomando aqui o meu chimarrão e senti o aroma do gengibre, né? O gengibre, por exemplo, a gente no início falou, mas o gengibre ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante, né? Diminui a resistência à insulina, né? Mas ele tem um efeito diretamente lá no hipotálamo, produzindo aumento do LH. E o LH, que é o hormônio luteinizante, vai ter ação lá no testículo, nas células de Leydig, e vai fazer um aumento da produção de testosterona. Então, é claro que a gente não vai tratar o indivíduo com hipogonadismo, com testosterona extremamente baixa, com um chazinho de gengibre. Não é isso, né? Mas são coisas que a gente pode estimular. Então, pega assim, por exemplo, o indivíduo, vamos lá, a gente considera níveis bons de testosterona ao redor de 600, 700, tá? Claro que isso é muito individual. Mas, de uma maneira geral, estando entre 600 e 700, está bem bacana. Então, tu pega um indivíduo com uma testosterona de 450, 500, né? Estimula esse indivíduo a melhorar a alimentação, praticar atividade física, principalmente atividade de resistência, né? Musculação, estimula o consumo de antioxidantes, estimula o consumo de gengibre. Pô, daqui a pouco esse cara, com essa mudança de estilo de vida, tu bota a testosterona dele normal para 600, sem reposição nenhuma. Né? Então, E, em e, casos... também, e também a testosterona, o quanto dela está tendo atividade, né? Porque às vezes pode ter uma testosterona um pouco mais baixa, mas ela está muito ativa. Então a Uhum, resposta por si só é melhor. claro, com certeza. Aí tu pega assim, por exemplo, um indivíduo obeso. O tecido gorduroso, ele é rico em aromatase. O que é aromatase? Aromatase é uma enzima que converte testosterona em estradiol, certo?
Então, o indivíduo obeso, ele pode estar com a testosterona já mais baixa, porque está convertendo a testosterona em estradiol. No momento que ele perde essa gordura, diminui massa gorda, essa conversão naturalmente ela vai diminuir e só por isso os níveis de testosterona já aumentam. Impressionante, né? É, Questões aí de hábitos de vida. a bioquímica, ela é fantástica, né? Ela é fantástica. E sempre se uma rota metabólica ela está desequilibrada, ela vai compensar na outra. Com certeza. Ela vai puxar outra para tentar compensar. Com certeza. Então, Mas eu acho que a gente tem que falar aqui também, Dagoberto, sobre a próstata, assim, no sentido de, quando é que a gente tem que fazer o exame da próstata e tal. Só para deixar registrado aí, né? Porque depois várias pessoas vão ver o vídeo e a gente tem que ter isso aqui registrado. Então, eu acho assim, ó, quando é que a gente tem que fazer exame de próstata? Todo homem acima de 50 anos tem que fazer um exame de próstata, um toque retal, um PSA, né, para ter um acompanhamento, até para criar um histórico. Homens que têm história familiar de câncer de próstata ou afrodescendentes devem fazer os exames a partir de 45 anos, porque o risco é um pouco aumentado. Tá? Mas a gente não deve trabalhar assim de uma maneira fechada nessas idades, né? A gente tem que individualizar e a gente tem que trabalhar, como a gente estava falando, medidas comportamentais para que a gente possa diminuir o risco. Não basta hoje a gente trabalhar só em detecção precoce, porque exame de próstata é para detecção precoce, mas não trabalha o risco de desenvolver ou não o câncer. Nós temos que dar um passo adiante. Nós temos que trabalhar diminuição do risco. E é isso que nós estamos falando. Melhorar a dieta, desenvolver atividade física, não fumar, bebida alcoólica, quanto menos, melhor, né? Controlar doenças que são controláveis, pressão alta, diabetes, melhorar o sono, diminuir a carga de estresse do dia a dia, né? Eu sempre digo que é fundamental também o indivíduo trabalhar questões de fé, né? A fé é um importante aliado para a melhoria da nossa saúde, né? E o cultivo ali do amor, da família, da paz, isso tudo dentro de um contexto, cada um vai potencializando, né, uma sinergia muito bacana, né, para a melhoria da nossa qualidade de vida. é sempre aquele olhar integrativo que sempre a gente fala, né? Exatamente. O olhar integrativo que ele vai muito além somente daquele problema, né? Olhar o ser como um todo. Porque aí, com certeza, os resultados eles vêm de maneira bem expressiva, bem positiva. E Mas é claro, vai refletir até na longevidade do ser, né? vai estar agindo naqueles 75% que não tem a ver com a genética. Porque o indivíduo, esse é o problema, quando a crítica que eu faço também é o Novembro Azul, quando fica focado só na próstata, né? Uhum. Ele vai muito além. O homem não é uma próstata. É um momento de conscientização, eu sempre digo, né? O homem parar, se conscientizar, porque o homem, diferentemente da mulher, né, doutor? O homem ele já tem uma certa, ele não vai muito ao médico, Não. né? Enquanto a mulher vai. A mulher, ela dois toques, como eu digo, ela está indo no médico, consultando. O homem já Desde reluta pequenininho. muito, né? O homem acaba relutando, com poucas, né, exceções. Mas eu observo, doutor, eu não sei qual é a sua panorâmica, mas eu acho que está melhorando, né? De uns anos para cá. O homem já está começando a se cuidar mais, né? E esse despertar de conscientização é importante. Com certeza. Para o homem. Não resta dúvida. E é isso que tem que entender, que é um contexto, né? Aí começa, por exemplo, disfunção erétil, né? Eu sempre falo, a disfunção erétil ela é uma resultante de um metabolismo que está inadequado. Salvo uma situação de estresse, uma questão psicológica muito intensa, né? Que, tudo bem, tem que ser vista na sua individualidade, mas de uma maneira geral, o homem 40 a mais que começa a apresentar dificuldade de ereção, ele geralmente ele está ali iniciando uma síndrome metabólica, né? É um indivíduo que está acima do peso,
níveis de glicemia aumentados, tabagista, sedentário, estressado, perfil de colesterol extremamente desfavorável, entendeu? Então, e só que isso são fatores de risco também para AVC, para infarto agudo do miocárdio, para insuficiência renal, para demência, para Alzheimer, certo? Ele está se manifestando naquele momento, ou ele está dando importância naquele momento para a questão da ereção. Só que aquilo ali é apenas uma manifestação de tudo isso que está por trás. Então é o que eu digo para o paciente quando ele sai de dentro do meu consultório, que a gente avalia tudo isso de uma maneira integral. Eu digo para ele assim, olha, tu veio tratar a impotência, mas tu vai sair daqui com a saúde melhor e com a potência melhorada também. Claro, E por aí ele sua vez. percebe disso aí, né? E a questão dos exames, né, laboratoriais, né, doutor? Análise, né, em consulta, quando faz toda essa panorâmica, olhar paciente por paciente de uma forma muito individualizada, né? Não ficando restrito somente àquela questão dos valores de referência, porque muitas vezes aqueles valores de referência é de uma média mundial, né? Onde ali vai ter nutrido, desnutrido, subnutrido. Só que a gente quer ficar numa média sempre acima. Por isso que aí também a questão da suplementação ela é importantíssima para que se tenha um poder maior de ganho, né, a nível de nutrição. É mais ou menos por aí, doutor? As Com certeza. análises. A análise de laboratório, aquela faixa de resultado normal, entre aspas, que o laboratório nos apresenta, aquilo ali é uma análise estatística baseada em curva de Gauss. E a curva de Gauss, ela vai me dar que, assim, 75% da população vai estar aqui nesse intervalo. Mas nós temos 25% que estão fora disso, que são os extremos, tá certo? Então, só que esses extremos ali, a gente não leva em conta na análise populacional. Então, quando a gente está falando de uma maneira geral, a glicemia, os níveis normais, né, são de 90 a 100, a gente está dizendo que, de uma maneira geral, para uma população, aquilo ali é um nível que está em 75% das pessoas. Só que vão ter pessoas que vão estar, eventualmente, acima de 100, e elas não estão necessariamente com risco significativamente aumentado. A gente tem que ver o contexto daquela pessoa. E assim vale para vitaminas, e assim vale para hormônios, isso vale para tudo. O intervalo de normalidade de um exame de laboratório é uma questão estatística, não individual. E até porque nós somos seres que têm genéticas diferentes. Daqui a pouco um organismo específico tem a deficiência na produção enzimática de uma proteína lá que converte, por exemplo, a vitamina B12 em metilcobalamina. Né? Então, aí, por sua vez, tu já tem que usar uma concentração maior daquela vitamina, ou já na forma ativa, no caso específico da metilcobalamina, por exemplo, né? Então, tem que olhar um olhar muito particular mesmo para todas essas questões, para que se tenha um resultado bem bacana. Porque e aí é que eu acho que... Não converte. Exatamente. E aí que isso que você está falando é super importante, né? A atenção integrativa, né? E a integrativa vai além apenas do meu olhar para o paciente, né? Eu tenho que olhar o paciente integral. Mas essa integralidade do cuidado, por exemplo, essa troca de informações entre o médico, o farmacêutico, né? Ela é fundamental para a gente poder melhorar ali a suplementação, individualizar ainda mais, né? Eu acho que isso aí é extremamente saudável, né? A avaliação farmacêutica na prescrição médica, né? Acho que isso aí eu vejo sempre com muitos bons olhos. Eu sei que tem colegas teus, às vezes, que ficam meio receosos de eventualmente perguntar para o colega médico, né? Por que isso? Ou fazer uma sugestão, né? Mas eu vejo isso que essa barreira ela não deve acontecer. Né? Quantas vezes nós já trocamos ideia, né, Dagoberto? De tu me ligar, olha, estou falando com o paciente aqui, talvez, doutor, muda isso aqui, aquilo ali. Vamos embora.
O É foco isso é o aí. paciente. O foco é o paciente. Com certeza. Até porque no mercado nós temos muita opção. Uhum. Graças a Deus, né? Nós temos aqui no Brasil, nós temos essa oportunidade de associar vários nutrientes, vários nutracêuticos, e toda vez está surgindo coisas novas, substâncias novas, né? E por que não aproveitar o máximo desse nosso potencial que a gente tem aqui, principalmente no segmento das farmácias de manipulação, né? E aqui na Substância Certa, nós cuidamos muito isso, para fazer, né, Uhum. aproveitar o máximo dessa combinação, dessa sinergia entre as substâncias, para que surta o melhor efeito. Né? Desde a forma como se tem que se administrar, os cuidados que tem que ter, esse nutriente combina com esse fitoterápico fecha, daqui a pouco colocamos em fórmulas separadas. Isso tudo é importante para surtir o melhor efeito. Uhum. Né? E, e com certeza tem muitos resultados positivos. E até porque no Brasil nós somos uma referência mundial. Porque Uhum. em lugar nenhum, na Europa, Estados Unidos, tu chega numa farmácia, tu tem produtos prontos, né? Com concentrações específicas lá, mas nada que tu possa chegar numa farmácia específica e aviar uma fórmula respeitando a particularidade daquele paciente. Como aqui no Brasil nós temos essa oportunidade. Então, nesse ponto, nós no Brasil somos referência mundial, com Com certeza. certeza. Né? O Com doutor que certeza. viaja seguido para a Europa, né? Uhum. Vários lugares. Não existe farmácia assim, né, doutor? Não, não. É muito mais restrito, né? Existem opções de produtos prontos. Prontos. E aí até uma imensidão assim, de alternativas, mas nada individualizado, nada potencializado. Né? São muitas apresentações assim separadas, né? Nada que a gente possa fazer uma apresentação mais assim unificada. Né? E aí também, nesse caso, são concentrações bem específicas, já pré-definidas. Sim, exatamente. Né? Aí já na manipulação se consegue alternando essas dosagens, né, de acordo com a particularidade de Uhum. cada ser humano. Isso aí. Isso aí, meu É, amigo. tá bom, doutora? Eu Muito vi bom. que recentemente você andou no Congresso Brasileiro de Medicina Funcional Integrativa. Foi em São Paulo? Isso. Isso aí foi em São Paulo, esse ano de novo. Esse foi o segundo congresso que aconteceu da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. No passado nós fomos também. E olha, não resta dúvida que estamos no caminho certo. Né? Uhum. Esse olhar integrativo não quer dizer que as especialidades médicas elas não devam existir, pelo contrário, tem que acontecer, porque tem que ter o olhar assim, às vezes pormenorizado numa questão específica, mas antes disso, o olhar integrativo, né, ele é fundamental. Ele é fundamental. Eu costumo dizer para os colegas, assim, eu sou urologista, faço cirurgias, etc., mas eu sou também funcional integrativo. Para aquilo que eu puder ajudar o paciente de uma maneira não cirúrgica, eu vou ajudar também. Vamos agir bastante na prevenção, né? Exatamente. Preventivamente. Perfeito, doutor. Quero agradecer mais uma vez. Nós estávamos aí conversando, né, sobre aspectos tão importantes para a saúde do homem, né, e que tudo isso que foi falado aqui reverbere, né, para o homem de modo geral e adotem essa sistemática, né? E nós colocamos à disposição também para estar orientando, para estar auxiliando, né? Tanto no que compete a mim como farmacêutico, e o doutor aí também, né, muito atuante na parte da urologia, né, na clínica Mastalir. Tá? É uma grande satisfação nós estarmos aí conversando e trocando essas ideias. E acima de tudo, Dagoberto, porque nós não só falamos, nós fazemos. Tudo isso que a gente falou aqui, Ah, a gente faz. Tu faz no teu não, dia a dia, eu faço no meu dia a dia. Não adianta falar, tem que fazer. Tu até pode falar, é, mas tem que fazer. eu sempre digo
né? Tem que ter congruência, né? A gente tem que ser congruente no que a gente faz. Exatamente. Porque tanto eu quanto tu, eu sei porque eu vi nos teus stories, hoje pela manhã, nós dois estávamos fazendo atividade física, né? Isso aí. Isso aí. Não A dá turma para ser das aquele 5, né, negócio. doutor? Turma das 5. Turma das 5. Turma das 5. Não dá para ser daquele esquema, daqueles, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Não. Faça o que eu digo e o que eu faço. É isso aí. Reforça ainda mais. Exatamente. Maravilha, meu amigo. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço aí. Muito obrigado. Valeu. Grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau.